A gente vai ter sempre aula na quarta e na sexta, né? A minha ideia aqui é a gente fazer, eu sempre, para não ficar muito corrido para vocês, a princípio, meu plano é fazer o seguinte: em uma dos encontros, eu dou um conteúdo, né? A gente faz essa aula síncrona normal, que eu vou gravar e depois eu posto no YouTube. E depois no próximo encontro, a gente faz uma espécie de atendimento. Então, vocês podem trazer as dúvidas de vocês da tarefa que eu passei. Para quem tiver muita facilidade, eu posso trazer alguns exercícios extra. Então, vai ser mais um bate-papo, um atendimento. E aí, na próxima aula depois, vocês vão ter a data de entrega e aí vai ser um novo conteúdo e assim vai. O que vocês acham dessa dinâmica? Eu achei muito boa essa. É, eu também. Eu também. Beleza, assim eu acho que não fica tão puxado para vocês, né? Não dá tanta tarefa também para fazer. Se tivesse a cada aula síncrona ia ser complicado. E essa aula que eu vou usar para dúvidas, que vai ser na quarta-feira, nas quartas, eu não vou gravar ela, até para vocês ficarem desinibidos, poderem perguntar à vontade. E assim, essa atividade que eu vou dar toda vez na sexta, vocês vão ter, vai estar atrelado à presença de vocês com a entrega dessa atividade na outra sexta. Então, através disso, não precisa fazer essa chamada no chat ali que nem vocês fizeram. Então, é assim que eu estou fazendo na engenharia, eu acho que funciona bem assim. Então, caso algum dia alguém não possa assistir aqui, pode ver o vídeo depois, fazer a atividade, tirar dúvidas, né? E a gente parou lá, deixa eu olhar aqui, a gente viu toda a parte de algoritmos, né? E faltava os comandos de repetição, que são os mais complexos ali, né, da parte de algoritmos. Eu queria saber primeiro, antes de dar uma revisada nessa parte de repetição, queria saber primeiro se vocês têm alguma dúvida da parte anterior, assim, se ficou alguma coisa, não entendeu bem, ou queria revisar alguma parte antiga, assim, aí eu queria que vocês me dissessem. Professor, eu não me lembro muito bem dos comandos de repetição, mas eu posso ver os teus vídeos no YouTube? Não, mas hoje eu vou passar de novo repetição. Como faz tempo que a gente viu isso e não deu para praticar muito, é isso que eu vou começar hoje. Eu digo antes, o condicionais, parte de algoritmos lá de entrada e saída, se ficou alguma coisa anterior a isso. Por mim, não sei os outros. Por mim também não. Tá, beleza. Então, por enquanto, a gente não vai mexer com Python ainda, né? Vamos ver como é que vocês vão indo. E aí, quando eu notar que vocês estão bem, assim, já conseguiram avançar bem em algoritmos, a gente vai lá e começa a usar a linguagem Python. Meu plano é que a gente comece a usar até o final desse módulo, né? Pelo menos consiga usar um pouco ali, o básico, até porque são dois encontros na semana. Se fosse um, era mais complicado, mas com dois, acho que é viável. Então, assim, pessoal, a gente vai ter de avaliação, valendo nota mesmo. Eu vou fazer uma avaliação lá no final. Provavelmente vai ser alguma lista de exercícios, né? E aí ela vai ser a forma como eu vou avaliar vocês. Se a gente estiver já em Python, vai ser bem prático, né? Vai ser fácil de fazer a avaliação. Se a gente tiver ainda só em algoritmos, aí vai ser alguma lista de exercícios escrevendo num editor de texto, alguma coisa desse sentido. Então, para relembrar vocês, vamos abrir aqui o Gini. Então, assim, pessoal, só para relembrar quem está muito esquecido, sempre que a gente for criar um algoritmo, né? A primeira coisa que eu vou fazer é definir o nome do algoritmo. Então, sei lá, se fosse um de média. Preciso declarar minhas variáveis, né? Que são os lugares onde eu vou poder armazenar alguma informação ao longo do algoritmo para poder reutilizar essa informação para algum cálculo, por exemplo. Então, se a gente for fazer a média, eu vou precisar das duas notas de um aluno, por exemplo, fazer uma média simples. Vou precisar de mais uma variável para guardar o resultado dessa somatória dividido por 2, da média.
Então, eu tenho que declarar aqui que eu tenho resultado. Todas vão ser do mesmo tipo. Então, a gente está só trabalhando com números aqui nesse exercício, nesse exemplo. Então, tem o resultado, tem a nota 1, a nota 2. Todas são do tipo real, que aí eu posso ter um número quebrado ali, um número em ponto flutuante. Né? Tem o meu início, vou ter o meu fim, para não esquecer. Aqui dentro a gente vai colocar os comandos. Beleza. Então aqui dentro eu vou colocar os comandos que eu preciso fazer. Normalmente eu preciso, em qualquer algoritmo, receber uma informação ou mais de uma informação, fazer algum processamento nesses dados e mostrar algum resultado para o usuário. Então, em geral, é isso que acontece. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar aquele comando escreva para mostrar alguma informação para o usuário. Então, qual a nota 1? Vou armazenar com o comando leia o que o usuário digitou e salvar na variável que eu coloquei aqui no leia, que é o nota 1. Vou fazer a mesma coisa para o nota 2. Então, qual é a nota 2? Vai aparecer para o usuário. E aqui vou calcular a média finalmente. Então, resultado, que é o que vai ser armazenado, onde vai ser armazenada a média. Vai receber o nota 1 mais o nota 2. Relembrando, dividido por 2. Se eu não vou colocar esse parênteses aqui, eu estou deixando a precedência dos operadores aqui matemáticos executarem naturalmente, e aí eu vou estar dividindo só o nota 2. Então, por isso que eu preciso colocar o parênteses para forçar a ele fazer a soma antes de fazer a divisão. Né? E tendo resultados em mãos, dentro da variável resultado, eu posso botar um escreva para mostrar o resultado, a sua média é junto com o conteúdo da variável resultado, que foi o cálculo da minha média. Então aqui eu usei o escreve e leia para receber os dados, a entrada de dados, fiz o processamento, o cálculo e mostrei o resultado na saída, mostrei o resultado final. Dúvidas por aqui, pessoal? Quem estava um pouco esquecido? Tudo certo por mim. Até aqui tá tudo na memória ainda. Beleza. Deixa eu ampliar aqui. Beleza. Então, agora, a gente viu por último naquelas aulas teste, né? A gente viu comandos de repetição. Eu vou usar o mesmo material aqui, mas só para a gente não ficar com nada perdido. E aí, como eu passei atividades lá para vocês, a gente vai continuar usando o Moodle, né? E a gente vai continuar usando aquele Google Classroom, que eu achei bem interessante. Então, a gente tem o Moodle, vocês vão usar para todo o material que eu for postar, eu vou colocar lá. Vou colocar links também para as atividades que vocês forem fazer. Então, é a mesma disciplina que vocês já estavam usando. Comandos condicionais. Então, aqui está a parte... e vai ter sempre um link para... Aqui tem aquela aula teste que a gente já fez antes. Aqui é um link para a atividade que vai estar lá no Google Classroom de vocês. Então, sempre que eu postar uma atividade, provavelmente vocês vão receber um e-mail já. E desse jeito eu consigo dar um feedback para vocês individualmente, é bem melhor, né? Vocês já têm essa atividade aqui, prévia daquela... Então, como falta muita gente entregar, eu vou continuar com aquela lista de exercícios. Quem já fez, aí eu já vou corrigir. E aí eu consigo já interagir, passar para o pessoal que já fez. Posso passar, vou colocar uma outra atividade ali para o pessoal que já terminou, só para terem alguma coisa para fazer, né? Para não ficar parados essa semana. E... Voltando. Então, eu vou repassar aqui para a gente não ficar com nada, como faz tempo que a gente fez aquela aula sobre repetição. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? A gente tem 3 formas de repetir comandos para não ter que reescrever eles várias vezes em algoritmos. Então, uma delas é com uma repetição que eu vou testar quando é que eu tenho que parar essa repetição no início do meu comando. Uma com uma variável de controle, então vou usar uma variável auxiliar para testar quando é que eu tenho que parar. E uma com o teste no final. Então, vou fazer o que eu tenho que fazer, pelo menos uma vez,
E aí eu vou testar no final se eu tenho que continuar essa repetição ou não. O primeiro comando, e na minha visão, ele é o mais simples de usar inicialmente, assim, que é o enquanto faça. Então a estrutura dele está em vermelho aqui, ó. A gente vai sempre começar com enquanto. Tudo que tiver dentro do enquanto, que deve ser repetido, os comandos, tem que estar com um tab aqui, mais internamente, dentro do enquanto e até o fim do enquanto. Então esse cara aqui que vai me dizer quando é que termina a minha repetição. E o faça é só para dizer que vai começar. Então aqui dentro do parênteses é que eu vou fazer o meu teste de parada. Então enquanto esse meu teste, lógico, for verdadeiro, eu vou ficar fazendo esses comandos aqui. Quando eu chego no fim enquanto, eu vou voltar para cá, vou testar de novo. Tem que continuar fazendo o que eu tenho que fazer? Sim, então continuo fazendo e assim vai. Opa. Então aqui a gente vai fazer um algoritmo de exemplo aqui, né, para realizar uma tarefa que a gente não sabe até que um usuário informe um número negativo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar qual é o primeiro número. Então, isso não está nem na repetição. A gente tem sempre essas três partes de uma repetição. Uma delas é a inicialização, primeira parte. A condição de parada, que é a segunda, quando é que eu vou finalizar a repetição. E o passo, que é como é que eu chego nessa condição de parada. Então, no caso do enquanto, eu vou fazer a inicialização fora do meu laço de repetição, né? Então, eu preciso pedir qual é o primeiro valor. Depois, vou testar. Então, enquanto esse número for positivo, maior ou igual a zero, eu vou mostrar o dobro desse valor e vou pedir um próximo número. Então, quando eu peço esse próximo valor, eu estou fazendo o passo. Se eu não tiver essas duas instruções aqui, dentro do enquanto, ele vai ficar para sempre aqui no enquanto, porque eu vou pegar só o primeiro valor, né? Assumindo que ele é positivo, e ele vai ficar para sempre mostrando o dobro do valor, ele vai ficar no laço infinito, que a gente chama, no qual eu nunca saio da repetição. Então tem que sempre cuidar para essas três partes estarem representadas no algoritmo de vocês. Então aqui a execução dele, ó, só para mostrar o passo a passo. Então o compilador de vocês já automaticamente, quando tem uma variável declarada, ele reserva um espaço de memória para ela e dá um nome, né, que a gente deu, chamado de número. Então tudo que a gente armazenar vai estar aqui dentro. Deixa eu botar aqui. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir um número. Então o usuário pede qual é o valor, vai aparecer esse texto para o usuário. Ele informa um número, nesse caso ele digitou 3. E aí eu estou testando. 3 é maior ou igual a zero? Verdadeiro. Como é verdadeiro, a gente vai entrar dentro da repetição, vai repetir os comandos que estão dentro do enquanto, vai mostrar o dobro do valor e vai fazer o passo, que é pedir o próximo número. Então vai escrever, o usuário vai digitar um próximo número, nesse caso ele digitou 5, e aí a gente vai testar de novo. Sempre cuidando aqui, ó. Quando eu chego no fim enquanto, eu volto para cá. Essa é a mágica aqui da repetição, tá? Eu sempre volto para enquanto. Então aqui eu estou testando se o 5 é maior ou igual a zero, vai dar verdadeiro também. Vou mostrar o dobro do valor, vou fazer o nosso passo, pedir o próximo valor, aí finalmente o usuário vai botar -1, e a gente vai ver que esse teste não vai dar mais verdadeiro, vai dar falso. Aí ele vai sair do enquanto, vai vir para a próxima instrução, que nesse caso é o fim, ele não tem nada fora do enquanto, poderia ter mais comandos ali. E é isso. Então, por enquanto, pessoal, alguma dúvida aqui nesse exemplo? Por mim, não. Pra mim também não. Para mim também não. Beleza. No exemplo 2, a gente já vai fazer uma repetição contada, que a gente chama, no qual eu já sei de início. Antes eu não sabia o que o usuário ia informar, né? Então eu dependia dele para ele informar os valores. Aqui eu tenho um exercício bem simples, no qual eu já tenho fixo. Eu vou começar de 1 até 100, então eu vou ir de 1 em 1, e quero verificar se o número que eu tenho em mãos naquele momento, ele é divisível por 2 ou não. Então, se ele for divisível por 2, é um número par, se não, ele é um número ímpar. Então eu quero mostrar os pares. Então, de novo, a gente tem as três partes, né? Inicialização, condição de parada e passo. Então, aqui eu estou inicializando fora do meu enquanto, meu contador, que é essa variável x, em 1. Estou testando se ele vai finalizar o nosso enquanto. Então, 1 é menor ou igual a 100, verdadeiro, tudo certo. Se o 1 for divisível por 2, se o resto da divisão por 2 for igual a 0,
ele vai entrar no C, no que tem dentro aqui do C e o fim C. Nesse caso não é, vai dar 0, ele vai pular, vai pegar o valor atual de x, que é 1, somar com 1, armazenar isso em x, que vai dar 2, né? E vir para cá de novo. Então vamos ver a execução disso. Inicialmente o nosso x é 1, ele vai testar se 1 é menor ou igual a 100, verdadeiro. Se o 1 for par, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, ele vai entrar no C, que não é o caso, vai dar falso. Aí ele vai somar 1 no x, então ele virou 2. O 2 é menor ou igual a 100, então lembrando sempre que em variáveis ela vai modificando e eu perco o valor anterior, né? A gente tinha o valor 1 em x, agora eu tenho o valor 2, eu perdi o valor 1 que eu tinha antes. 2 dessa vez vai ser divisível por 2, e o resto da divisão vai dar 0. Aí eu vou escrever esse valor que é par, que é o primeiro valor par entre 1 e 100. Vou somar 1 em x, vai dar verdadeiro o teste de parada. Nesse caso vai dar falso no meu C. Somei 1, verdadeiro, verdadeiro, mostrou o próximo par, e assim vai. E no final da história a gente vai chegar finalmente, vai mostrar vários valores pares, né? E aí quando eu chegar no 101, não vai ser mais verdadeiro meu teste de parada e finalmente ele vai pular para o fim. Quem é que tem questões aqui, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa? Que a gente já misturou um pouco de enquanto com C, né? A gente já juntou os dois mundos. Tudo certo? Tudo certo. Aqui sim. Sim, por enquanto sim. Beleza. Então, a gente tem esse comando, né, do enquanto. A gente tem o paraface, que é o segundo comando, no qual a única diferença dele para o enquanto é que eu uso essas três partes da repetição na primeira linha já. Então, para não esquecer o que eu vou fazer, ele já pede para eu colocar tudo na primeira linha. Normalmente eu uso paraface para uma repetição contada, né? Normalmente é o que é mais usado, paraface. Então, a sintaxe é em vermelho, eu tenho essas palavras reservadas aqui. Entre o par e o fim para, então vão estar os comandos que vão ser repetidos. Eu tenho a primeira parte, que é a inicialização. Eu uso ponto e vírgula, o meu teste de parada, ponto e vírgula e o meu passo. Embora o funcionamento disso é exatamente igual como enquanto. Então a inicialização vai ser só executada uma vez, antes de começar a minha repetição. O teste de parada vai ser toda vez testado. E o passo vai ser só executado quando eu chegar aqui no fim para. Então vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem a comparação entre o mesmo algoritmo, aquele da repetição contada para os pares, que eu mostrei agora, com ele escrito com o paraface. Então, ele faz exatamente a mesma coisa, o funcionamento é totalmente igual, mas vocês notam que as três partes que eu tinha ali, que são bem divididas, no qual eu tenho o fluxo lógico ali do algoritmo, no paraface eu agrupo tudo em uma linha só, mas o funcionamento é igual. Então, aqui eu tenho a inicialização, começa em 1x, tenho o meu teste de parada, tem que ser menor ou igual a 100, e tenho que fazer de 1 em 1, para a gente chegar, finalmente, em algum momento, o x ser maior que 100. Então, aqui a execução, só para vocês verem, meu x começa em 1, né? Eu testo se ele é menor ou igual a 100 e faço lá os comandos de repetição, os comandos que estão dentro da minha repetição. Então, vou testar se ele é par, não é. Cheguei no final do fim para, somo 1 em x, testo novamente. A inicialização não é mais repetida, tá? A gente só faz isso uma vez antes de começar a repetição. Então, testo 2 vai dar verdadeiro, ele vai mostrar. Somo 1, 3 vai dar verdadeiro ali, mas no teste não, porque ele é ímpar. E assim vai até ele mostrar os valores pares. E quando chegar no 101, ele vai sair. Não vai ser mais verdadeiro o nosso teste. E vai para o fim par. Alguém tem dúvidas aqui, pessoal, por enquanto, no parafaça? Alguma coisa que acha que não dá para fazer com parafaça? Ou alguma diferença que não entendeu entre ele e o enquanto? Eu tenho uma, só. Diga. Entre os parênteses, O paraface é mais confuso, né? ali a gente tem o X e todo o parênteses entre o par e o faça. Certo. Eu não sei direito como ele funciona. Tipo, tu vai fazer um teste 1 por 1 com ele ou não? O funcionamento dele é igual, ou seja, ele faz exatamente a mesma coisa do que o enquanto faz. Só que a diferença, eu vou até botar no slide aqui, ó, que tem a comparação entre um e outro aqui. Então, vou botar em maior aqui. Ele faz exatamente a mesma coisa, né? Só que
no enquanto a gente tem realmente o fluxo do que está acontecendo, ou seja, o meu x recebe 1, ele está fora do enquanto, porque ele é feito uma vez só. A parada é toda vez mesmo que eu chego no final, eu testo novamente. E o passo, que é o que eu tenho que fazer no final da repetição para o meu x andar, eu só faço lá no final. Aqui no parafaça está tudo na mesma linha, né? Eu estou só separando por ponto e vírgula, mas na prática ele está fazendo a mesma coisa do que ele está fazendo no enquanto. A lógica por trás é a mesma. Então, isso aqui, que está aqui, ó, essa parte, é como se estivesse antes realmente do para, ele só faz uma vez. Esse passo que está aqui no final, embora está aqui do lado, né, do nosso teste, ele é como se estivesse escrito aqui. Ele só vai ser executado ali. E é só um jeito diferente de escrever a mesma coisa. Porque por que alguém criou isso, né? Porque é muito comum a gente esquecer isso aqui, ó. Esqueço o passo, aí o nosso algoritmo não funciona mais. Ou esqueço a inicialização, ele também não funciona, porque eu não tenho valor de x para começar, né? Então, para evitar esse tipo de problema e deixar um código menor, inventaram esse outro comando que agrupa todos esses três fatores numa linha só. Não sei se eu te respondi. Sim, sir. Obrigada. De nada, é só um jeito diferente de fazer a mesma coisa, na realidade. Mas alguém tem alguma questão, pessoal, do Parafaça? E, por fim, a gente tem o repita até aqui, que aí ele muda um pouquinho a lógica. Por quê? A gente vai ter inicialização antes do repita começar, né? Só que com o repita, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer todos os comandos uma vez, pelo menos. Antes, com o enquanto, a gente testava antes, né, de começar, com o Parafaça também, e aqui no repita não. Obrigatoriamente, eu vou executar todos esses comandos, vou fazer o meu passo, e aí eu vou testar, vou fazer essa repetição até que o meu teste de parada seja verdadeiro. Então, quando ele chegar aqui no final e não for verdade, ele vai voltar de novo, vai fazer os comandos, o passo, vai voltar. A diferença do repita e do enquanto é onde é feito esse teste de parada. No enquanto a gente faz no início e no repita a gente faz no final. Quando é que a gente vai usar um ou outro vai depender muito do exercício. Então, depende do que a gente precisa para aquele algoritmo, né? Aqui uma comparação entre os dois, o enquanto e o repita. Então, a gente tem a inicialização, naquele primeiro exemplo que eu tinha, né? A gente tem a inicialização antes do enquanto, nosso teste de parada. Então, aqui, se o usuário já informar um valor negativo, ele não vai fazer nada de mostrar o dobro. Já no caso e tem o nosso passo, já no caso do repita, é um pouquinho diferente. Para o primeiro valor que ele mostrar aqui, ele já vai mostrar o dobro ali, independente do valor que ele colocar, mesmo que seja um valor negativo, né? E aí eu vou fazer o meu passo, vou fazer o teste de parada, só que eu só vou testar lá no final. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, mais especificamente, o ideal é usar o enquanto, porque o repita, se o usuário me informar um valor negativo, eu vou mostrar o dobro igual. Então, eu não estou fazendo o que o algoritmo me pedia, né? Aqui o exemplo sendo executado, então, de fato, eu peço um número para o usuário, ele me informa, vou botar o valor 3, mostrei o dobro, pedi um novo número, ele informou o valor 5, 5 é menor que zero, falso. Então aqui tem uma grande diferença entre o repita e o enquanto, né? No enquanto era enquanto for verdadeira o meu teste de parada. Aqui no repita repita até que o meu teste de parada seja verdadeiro. Então é como se fosse o enquanto for falso, né? No final. Então aqui eu estou testando. 5 é menor que 0, não é? Faço de novo, 10 e mostro 10 e aí pergunto um novo número, ele vai informar um número negativo, aqui vai dar falso e aí eu já passei. Então como é que vocês acham que a gente poderia corrigir esse algoritmo? Quem é que tem uma sugestão? Como é que a gente pode transformar esse algoritmo do repita para que ele funcione exatamente igual como funcionava lá no enquanto? O que vocês acham que a gente pode usar para resolver esse problema? E não fazer o dobro ali toda vez, mesmo sendo um número negativo. Se for número negativo, não faz o dobro? É isso aí, a gente tem que testar. Então, como é que a gente testa isso? Usando um condicional. Então, a gente pode usar um C para envolver o comando ali, os comandos dentro da repetição,
para eu forçar a ele funcionar como se fosse lá como meu enquanto, né? Quando for positivo, eu mostro e peço o próximo. Se não, eu deixo ele até o até que e saio fora da minha repetição. Então, aqui uma dica, né? Sempre cuidar para não fazer laços infinitos. Sempre se lembrar que a gente tem aquelas 3 partes, independente do comando que a gente for usar, né? Aqui algum exemplo de como é que a gente cria laços infinitos sem querer. Então, se eu botar a minha inicialização dentro da repetição, seja num repito ou no enquanto, ele vai fazer um laço infinito, ele vai ficar sempre inicializando o contador em 1 e nunca vai sair ali, porque ele vai sempre ficar com 1, soma 1 nele e fica 2, e volta para 1 e vai para 2, ele vai ficar nisso até o meu programa finalizar. Um outro exemplo é não colocar o passo. Então, a gente coloca a inicialização certa antes da repetição, faz o teste de parada certinho, só que não colocou o passo, então ele vai ficar para sempre com o contador 1 ali. Esse é o mais comum de todos, erros que podem acontecer. Bom, esses exercícios não. E vamos fazer o seguinte, a gente usou a lista, deixa eu me lembrar, a lista 7. Então, a gente tinha aqui exercício de aula. Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui. Espera abrir aqui. Eu queria mostrar para você só alguns dos exercícios. A gente tem... Então, esse aqui é basicamente aquele exercício que eu mostrei em aula, né? Só que em vez de fazer entre 1 e 100, eu fiz entre 1 e 1000. Então, o que vai mudar aqui entre o exemplo que eu tinha antes é o meu teste de parada aqui. Eu fiz com parafácil. Vocês podem até, para exercitar, tentar fazer esse cara aqui com enquanto, só para verificar se vocês conseguem fazer. E quando for par, ele está mostrando o dobro dele. Aqui eu quero ver todos os valores maiores que 0 e menores ou igual a 200. Então, eu tenho que começar em 0, tenho que ir até 200, tenho que ir de 1 em 1. E aqui eu tenho que ver, o teste que ele quer saber é todos os números que são divisíveis por 5. Então, eu tenho que ver se o resto da divisão desse número por 5 é igual a 0 ou não. E aí eu vou mostrar esse valor. Esse aqui já é um algoritmo um pouco mais complexo, tá, pessoal? Porque aí eu tenho uma repetição, mas dentro dessa repetição, um dos comandos que eu vou usar é uma outra repetição. Então, isso pode acontecer. Mais do que 2 repetições alinhadas, isso não é muito comum. Mas aqui o que ele pede? Vocês vão ler uma variável inteira, né, até que o usuário informe um valor negativo para a mesma. O importante, quando vocês pegarem um exercício desse tipo, é fazer por partes. Então, primeira coisa que eu tenho que me preocupar agora é tentar fazer essa primeira sentença funcionar. Então, onde é que está isso? Aqui eu estou pedindo para repetir, até que o número seja menor ou igual a 0, e estou lendo um número. Aqui está essa primeira frase. Ó. O que eu vou fazer com cada valor lido? Aí entra a segunda sentença. Eu quero que mostre todos os valores de 0 até o valor que ele informou. Então, se o cara botou 5, eu quero que mostre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente não tem um comando mágico que vai dizer me mostra os valores de 0 a 5. Então, eu preciso fazer uma repetição, que é isso que está aqui, que vai começar de 0 e até o número que ele me informou e ir de 1 em 1. Então, eu vou passar 1, 2, 3, 4, quer dizer, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 5, se o num tiver o conteúdo de 5, né? E aí, cá dentro da repetição, estou mostrando o valor de x continuamente. Pessoal que vocês já tinham tentado fazer essa lista, né? Alguns de vocês. Quem já andou um pouco nessa lista, tem alguma dúvida específica de algum exercício? Eu não me lembro muito bem dessa lista, então eu não sei. Tá. Como eu já tinha passado essa lista, tá, pessoal? Eu vou deixar ela como tarefa, mas eu vou passar uma segunda lista, tá? Até porque tem gente que já terminou, então eu vou deixar assim. Então, assim, no geral é isso, pessoal. Aí eu vou deixar essas duas listas. Na próxima aula a gente vai fazer
Aí eu quero que vocês falem mais, me mostrem, vocês podem apresentar a tela de vocês. Ó, tô empacado no exercício tal, não consigo fazer, o que que eu fiz de errado aqui. Mas tentem fazer os exercícios, né? E eu vou tirar dúvidas, vocês podem me pedir dúvida da matéria também. E eu gostaria que eu vi ali que o pai do Lúcio, né, falou, eu queria conversar com ele. Acho que é ele que estava ali, né? Eu já passo o link do Classroom, tá, pessoal? Eu passo no grupo ali do Whats, que aí já... Tá certo, tá bom assim, professor Rafael. Apesar que eu já tenho agora o link, é sempre o mesmo, vai ser sempre o mesmo em todas as aulas? Sim, sempre o mesmo link. Ah, tá, o Gustavo me passou. Tá. Não, eu só queria... a senhora que é a mãe do Lúcio? Sim. Tá, não, é que eu queria passar... Eu tenho uns exercícios específicos para ele aqui, que eu acho que vai ser bem bom para ele. Ah, tá, muito bom. Daí tu tem o teu e-mail, que aí eu Não, posso pode mandar... passar pelo do meu marido, pode ser Tá. o mesmo, Tá. que eu já pego, a gente já faz. Qual que é o e-mail dele? Só... Se quiser mandar pro meu depois, o meu é Rafael... Manda para esse aqui, ó, que é bem simples. Tá. Aí eu posso mandar, tipo, a atividade da semana para ele, entendeu? Aí eu mando para esse e-mail aqui, rafaelvc2@gmail.com, que aí eu já passo para ele E aí, se qualquer coisa, a gente pode fazer uma chamada de vídeo com ele, se ele tiver tanta dificuldade, né? Tá, mas eu também vou ajudar, né, Tá. profil. Alguma coisinha também eu aprendi um pouquinho Tá quando bom. fiz a minha faculdade. O meu foco com ele ali, Mas o que não der, eu aviso. Eu quero Pode fazer falar, com ele, professor. eu quero fazer com ele ali é melhorar, tentar focar no raciocínio lógico, né? Então eu quero fazer uma coisa bem voltada para isso. Eu não tô muito preocupado assim, eu quero primeiro, porque aí eu acho que vai ser até mais útil depois também para ele. Então, aí vamos ver como é que ele vai indo. Se ele avançar rápido e fácil nisso, aí a gente pode avançar mais, né? Tá certo, professor, Beleza. vai ser bom mesmo. Então tá, pessoal, hoje é isso, aula rápida, porque a gente já tinha visto esse conteúdo também, né? E aí na próxima quarta, a gente faz essa rodada para ver como é que vocês estão indo e para tirar dúvidas. E aí o prazo para entregar essa lista e a que eu vou colocar ali também é na próxima sexta-feira. Professor, entrega no Classroom No a Classroom, atividade? eu vou colocar o link ali, já coloquei dessa atividade, vou botar da próxima lista também, que é de repetição. E aí normalmente vocês vão ter alguma dificuldade, porque cada algoritmo é diferente, né? Então é normal vocês empacarem algum algoritmo ali, mesmo sabendo a lógica da repetição, saber como usar ela, né? É por isso que é importante essa aula de quarta. Então tá, pessoal, boa semana para todos. E bem-vindos à programação de novo. Bom fim de semana, né? Obrigado, Sor. E bora Tchau, senhor. Obrigado, Sor. Obrigado pela aula. pra aula. Valeu. Obrigado pela Tchau, aula, obrigada Sor. pela aula. Tchau. Tchau. Tchau, Sor. Obrigado pela aula. Até a próxima. Valeu. Depois eu mando o link lá.